Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite para você agora no momento. Boa noite, boa tarde, bom dia para o teu público que pode estar aí assistindo em horários variados. Agradeço o seu convite novamente para a gente estar batendo um papo, fazendo uma conversa rápida aí sobre questões que envolvem a língua portuguesa. História com H e história, certo? Vamos lá, Márcio. Acontece assim. Interessantemente, às vezes a gente fala, né? Às vezes não, né? Muitas vezes, quase sempre, ali se fala, não, a linguagem padrão, a linguagem formal, a gramática é meio complicado, tal, né? Que isso não é bem assim, a gente já falou que não é uma linguagem complicada, é complexa, né? E a questão de gramática depende de situação, tal. Mas olha que interessante. A gramática, nesse caso, a linguagem mais padrão, ela é mais simples do que as pessoas acabaram criando uma ideia de que, vou pegar aqui, se você puder liberar compartilhamento de arquivo, Não está compartilhando? ou melhor, compartilhamento de arquivo, não, de tela. Vê. Sim, obrigado. Que é, então, tem aí para você uma tela, né? Tem. O que que eu quero dizer com essa complicação? Olha, a palavra história com H, ela é a correta em qualquer situação. Em qualquer situação. O que é o complicador que apareceu? Apareceu um complicador em escolas, ficou aí por muitos anos circulando essa ideia, me parece que agora um pouco menos, mas se circulou, inclusive com professores ali, né, confirmando essa questão, que história com H seria uma história real, verídica, né, verdadeira, e que história, esse termo aí agora com a letra E sem o H, o E, seria para histórias ficcionais, não verdadeiras, etc. E na verdade esse conceito nunca houve, né? Nunca houve. Nunca. Há algumas teorias sobre de onde surgiu isso. Uma delas é que tem no inglês, né, o history, né, como história com H, e tem o history, só o S, né, para histórias ficcionais. Pode ser uma tentativa aí de se adaptar a essa situação da língua inglesa. Já vi outras possibilidades, nenhuma definitiva de onde veio essa ideia. E veja, é uma ideia que, na verdade, realmente é complicadora, porque se nós utilizássemos essa definição, veja como complicada seria a nossa vida. Então, você está se referindo a um termo, a alguma coisa lá que você quer escrever história com H ou história com E. Aí você tem que saber se essa história é ficcional ou não, para escrever o termo. E mais complicado, e se essa história for uma mistura dos dois? Né? Vamos lembrar alguns livros do grande Jô Soares, ele tinha o hábito, por exemplo, chamou de Berkeley Street, de misturar eventos da história mesmo, né, da história acontecida, real, personagens, com elementos ficcionais. Né? Por exemplo, no Xangô de Berkeley Street, ele pega um personagem ficcional, Sherlock Holmes, e joga num contexto histórico real, com personagens da história ali do período imperial do Brasil. Então, como é que quando eu vou escrever, olha, o livro do Jô Soares conta uma história? Pô, é ficcional? É um pouco. É uma história real? É um pouco também. Então, qual que eu uso? E, como eu falei, para qualquer situação que eu fosse usar um dos dois termos, me referindo a uma história, eu teria que saber se ela é ficcional ou não. E se eu não souber, aí eu não escrevo a palavra. Então você vê que essa ideia é muito complicada e não veio, isso que é interessante. Essa complicação nunca veio nem da gramática, nem da linguagem padrão, nada disso. Para a gramática, para a linguagem padrão, para o dicionário, qualquer situação é sempre o história com HI. O que houve, então, é que tem alguns dicionários, se a pessoa olhar, tem alguns dicionários que têm aceitado o história com E exatamente nesse sentido. Como muita gente acabou usando essa definição, né? História com H é para verídica, história com E é com ficcional, então apareceu
essa grafia história com E, tem dicionário que aceita, mas ele aceita dizendo assim, olha, história com E, é a mesma coisa que história com H. Então, a única coisa que o dicionário faz é dizer que os dois são sinônimos, absolutos sinônimos. Não tem diferença nenhuma. Muito bom. Como e o original, a ideia original, né, a situação original, é o História com HI. Então, eu recomendo, mesmo dicionários aceitando História com I, naquela situação mais padrão, né, naquela situação mais delicada, principalmente uma situação avaliativa, eu estou fazendo uma redação num concurso, num vestibular, e eu sugiro que a pessoa vá sempre, em qualquer situação, para facilitar a vida dela, principalmente nessas situações mais formais, mas padroniza, facilita a sua vida, faz o História sempre com HI. Mesmo que o História com E seja aceito, eu acho que você pode facilitar a vida, né, na hora de escrever. Tá certo. Sempre, qualquer situação, HI. Só o exemplo, a história que você contou é mentirosa, tá aí é uma história, então, que não é verdadeira, e o termo correto com HI. Poderia ser com E? Olha, poderia porque dicionários aceitam, mas não vejo nenhuma necessidade. Eu ficaria com história com HI em qualquer situação. Só chamo a atenção para o segundo exemplo, estudo história mais que outras matérias. E é a história disciplina, aquela matéria, né? Aquilo que eu estudo em escola. Aí recebe o H maiúsculo, porque seria um nome próprio, né? Nome de ciências tem a letra inicial maiúscula, mas ainda HI como, né, como em outras situações. Se é história, disciplina, matéria, H maiúsculo. Qualquer outra situação, história, HI, o H minúsculo, resolve seu problema, simplifica e, principalmente, vai estar sempre correto em qualquer situação. Maravilha, Márcio. Excelente dica, excelente explicação a sua. Muito bom mesmo. Muito obrigada. E dessa vez, né, ninguém pode reclamar que a gente não simplificou. É isso aqui, o certo é o simples. Dessa vez, o certo é o simples. Com certeza. Márcio, muito obrigada. E até o próximo, Obrigado a você. né? Até a Muito próxima obrigado a você. explicação que você tiver. Muito obrigado. Agradeço também ao seu público pelo prestígio aí de acompanhar nossos bate-papos. Com certeza, Márcio. Obrigada, então, e tchau. Muito obrigado.